É com muita tristeza e lamentando muito que eu faço esse vídeo. O ministro Celso de Mello, o decano da Corte, que nos últimos dias tem sido protagonista de uma série de incidentes, criando problemas entre os poderes e colocando o país debaixo de uma explosão que nós não sabemos onde vai parar. Violando a Constituição, criando a sua própria legislação, monocraticamente tomando as suas decisões e fazendo afirmações absolutamente sem sentido. A última é de que todas as pessoas, ou seja, os brasileiros, e eu gosto de chamar de brasilistas, porque eles querem polarizar com essa história de lulista, e eu sou brasilista, e apoio o presidente Bolsonaro, apoio esse Brasil que canta o hino nacional, que chora com saudade das aulas de OSPB, de educação moral e cívica, sabe? De um país cristão, um país de católicos, de evangélicos, de espíritas. Nessa marcha do domingo, as pessoas que portavam bandeira verde e amarela e cantavam o hino nacional, elas eram agredidas por um grupo vestido de preto, com um nome bem característico, nada que nós não tenhamos visto com os Black Blocs, que estavam também ali infiltrados, vestidos de preto, armados, agredindo pessoas e com faixa dizendo que luta pela democracia. E a mídia deu plena atenção e divulgou, né, de que eles estavam lutando pela democracia, agredindo pessoas e fazendo quebra-quebra e queima-queima. O ministro manda mais uma das suas e diz, então, que quem apoia Bolsonaro é nazista. Ministro, quem apoia Bolsonaro é nazista. Ministro, eu não sou nazista. Ministro, nós cristãos não somos nazistas. Nós evangélicos não somos nazistas. Católicos não são nazistas. Espíritas, ministro, o senhor me deve um pedido de desculpas. Ministro, eu amo Israel. Ministro, eu vou a Israel todo ano. Ministro, eu passo o Natal em Belém. Ministro, deixa eu te contar uma história. Todas as vezes que eu vou a Israel, eu vou ao Museu do Holocausto. Não sei se o senhor já foi. Se não foi, deve ir. E eu choro copiosamente dentro do Museu do Holocausto, vendo roupa, chinelo de crianças, roupa de bebê, de pessoas jogadas dentro de fornos para serem queimadas, consumidas. Um museu doloroso, sofrido, onde Hitler, o nazista Hitler, matou milhões e milhões de judeus. Ministro, nós amamos Israel. Nós choramos por Israel. Nós amamos Jerusalém. Ministro, nazistas, seguidores de Hitler, qual foi o ato nazista de Jair Bolsonaro, ministro, para que o senhor abrisse a sua boca para falar uma coisa como essa? Você deve a mim um pedido de desculpas, ministro. Um pedido de desculpa, ministro, a minhas filhas, a minhas netas. Ao Brasil cristão, o senhor deve um pedido de desculpa. Ministro, é revoltante. Ministro, eu amo Israel. Ministro, eu sofro, eu tenho dor dos milhares de judeus ceifados, humilhados nos campos de concentração. De ouvir o depoimento daqueles que sobreviveram aos Auschwitz. Como é, ministro? Como é, ministro? E depois eu vi e li que o ministro disse que falou aquilo num lugar fechado, que não era para sair aquela frase dele, que não tinha que ir para os jornais e para os blogs. Então quer dizer, o que se fala num lugar fechado tem que ficar num lugar fechado. É isso? Mas não é isso que o senhor acredita. O senhor mandou abrir a reunião da presidente da República, a reunião onde Jair Bolsonaro falava fechado com seus ministros, e o ministro da Educação, que é judeu, fazia referências não elogiosas ao Supremo, e não é só ele não. Milhões de brasileiros fazem as mesmas referências não elogiosas, está nas redes sociais. É só o senhor pegar seu assessor e mandar seguir as coisas do WhatsApp todo dia.
O senhor não vai ter surpresa nenhuma, porque você não encontra um brasileiro que lhe bate palma. Nenhum brasileiro que se acovarde para fazer uma crítica. Ministro, essa minha fala não é fake news. Sou eu mesmo. Mas eu sei que presidi a CPI do narcotráfico, a CPI da pedofilia. Recebi ameaças de morte. Mas eu estou aqui. Mas eu acho que o risco maior que eu corro daqui para frente é me dirigir ao senhor. Porque o senhor já mostrou que não tem limite. O senhor cria lei, o senhor desafia o presidente da República, o senhor desafia generais, o senhor desafia a ordem pública, a democracia, a Constituição que o senhor não guarda, mas o senhor escreve a sua própria. Eu estou correndo risco. Mas, ministro, eu prefiro correr o risco do que eu ser um omisso, ser um calado. O senhor me deve um pedido de desculpas. O senhor deve um pedido de desculpas a todos os brasileiros que amam Israel. Há milhares e milhares de brasileiros que se encaminham para Israel todos os anos para chorar, ministro, no Jardim do Túmulo, no Monte da Transfiguração, para chorar onde o seu Cristo foi crucificado, no Monte da Caveira, para nos dar a vida, onde Jesus matou a morte. Nós não somos nazistas. Nós somos judeus em Cristo Jesus. Nós somos o Israel de Cristo. Ministro, essa nação é católica, e aí eu espero uma reação dos católicos, dos líderes, dos padres, dos bispos. Eu espero uma reação da Associação de Pastores, do grupo de pastores, associação de líderes evangélicos em todos os municípios tem, associação de pastores em todos os estados tem. Eu espero uma reação, eu espero uma nota. Eu espero uma nota de magistrados cristãos que amam Israel. Eu espero uma nota de policiais cristãos que amam Israel. Eu espero uma nota muito dura de parlamentares. Eu espero vídeos duros de parlamentares rechaçando essa sua fala infame, infame. Nós não somos seguidores de Hitler. E eu gostaria que o senhor listassem as atitudes de Hitler repetidas por Jair Bolsonaro. Qual a prática de Jair Bolsonaro que o identifica com o nazismo? Me diga, ministro. Me diga, ministro. O apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. O justo precisa se indignar. Essa é minha indignação. Eu não sei qual é a sua formação, se o senhor é católico. Não acredito que seja, porque jamais abriria a boca para falar uma coisa como essa. O senhor não é evangélico, não sei. Qual é? Qual é? E eu sei que o senhor agora, com a sua caneta e a sua coragem ou a sua ousadia, o senhor pode fazer qualquer coisa que não esteja na lei, na Constituição, contra mim e contra qualquer pessoa. Mas eu prefiro, ministro, cair de pé do que me calar, do que ser atacado de maneira vil e irresponsável. Ministro, o senhor não é a instituição. Ministro, o senhor está atacando a instituição. O senhor está arrastando, juntamente com tantos outros, essa instituição, arrastando para a lama, para a vala. Seguidores de Jair Bolsonaro, ou seja, as pessoas que não podem mais, aqueles que impunham a bandeira verde e amarela, são nazistas. Eu não sou nazista. Eu odeio o nazismo. Todo mundo precisa viver. Nós somos criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus é preciso se converter e se arrepender em Cristo Jesus. Mas somos criaturas de Deus iguais. Nós não somos nazistas, nós não queremos uma raça pura, diferenciada. Uma raça ariana, não, ministro. Que viva o comunista. Que viva os petistas, que viva os socialistas. Que tenha vida longa essas pessoas, para ver triunfar a vitória do Evangelho de Cristo Jesus. A nossa pregação, sabe, para ver um Brasil melhor, triunfando, fazendo homens e mulheres nas escolas, nas universidades, que respeitam as leis, que respeitam valores, que respeitam princípios, num país rico como o nosso, que eles vivam. Nós não queremos a morte de ninguém, ministro, mas nós queremos respeito. E eu encerro a minha fala dizendo, ministro, o senhor me deve um pedido de desculpas. Ministro Celso de Mello, peça desculpa ao Brasil, porque o que o senhor falou é de uma indignidade que não tem tamanho. E a sua fala se desculpando fica muito pior de que falou reservado e isso não deveria ter saído. Exatamente como falou o ministro da Educação dentro de uma reunião reservada e que o senhor fez questão de mostrar sua força, não é? Para abrir uma reunião fechada de um presidente da República. Ministro, que Deus tenha misericórdia de você.